Buenos dias, ticos e ticas. Começando mais um dia, né? Hoje com a presença ilustre do inverno. Olha aí como é que a situação lá tá. Tá bem. Tem a neblina, ó. Às vezes vem uma neblina forte que. Dá um friozinho. Mas. Estamos aí na atividade, começar o dia. E. Bora por cima. Bora pra cima. Não dá pra dizer bora pra cima, né? Enfim. Dá pra dizer assim. Então aqui é quase o finalzinho de um capítulo, né? Ali ele vai, agora ele continua, tem a explicação, né? Os termos e tal, né? Que no caso eu já finalizei essa aula aqui, né? E daí eu só marco ela aqui como feitinha. E vamos. E esses são os capítulos daí que eu já fiz, né? Vocês podem ver aí. Tem a revisão que eu fiz e tal, e os testezinhos, né, que estão recolhidos. E aqui daí essas listinhas aqui é o capítulo que eu tô fazendo. Daí onde tem o certinho é que já está visto. Daí no caso outro dia, no outro dia eu faço em duas partes. No outro dia eu faço os exercícios tal e os testezinhos, que daí envia online. Esse é mais ou menos o cursinho online, né? Daí aqui tem mais pra frente, né, e tal, os capítulos restantes e tal. Tem que 4, 5 capítulos para terminar esse bloco, né, esse bloco do curso, né? Aqui já tem o Progress Test 3 e o final teste deste bloco aqui, né? E chegou a hora de, né, fazer a barbinha, né? Eu não deixo ela crescer muito, né? Eu deixo ela bem ralinha para ser mais fácil, né, de cortar, então, né? Vamos lá. Barbinha feita, então, né? Agora aqui, né? Cai os pelinhos bem fininhos. E era isso aí, né? Prontinho agora pra sair bem bonitinho, né? Com tudo feitinho, né? Isso aí, bora, vamos botar. Ó, nós de novo aqui.
assim da manhã. E assim é bom. O que está passando agora na sessão da tarde? Será? Big School Musical. Acho que é uma coisa assim. Não sei. E não é que esfriou aqui, né? Só agora não está mais calor, né? É assim que tem que dizer neste momento, né? Mas agora até uma chuvidinha, um chuvisqueirinho, um friozinho, né? Não dá pra dizer esfriou. Só apenas não está quente, né? Vamos dizer assim. Pronto, né? Dias comprando pão. É isso, rotina comprando pão. E aproveitando o embalo, já é de noite agora, né? E geralmente de noite, né, a gente vê bastante TV, né? A gente fica acompanhando a TV, um jornalzinho, ou outro, né? Tal. Agora até, né, vai ter bastante jogo da Copa até, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre nós, vamos conversar, né? O que nossas expectativas para a Copa, né? Ou coisa assim, então. Mas voltando aqui, né? Botei uma imagenzinha ali pra rodar. Só com uma fotinho mesmo. Tô lendo o Kindle aqui. Quer dizer, o Kindle não. O tablet. Eu tô lendo O Grande Gatsby, né? Eu tô mais ou menos na metade pro fim, né? Desse livro, do e-book. Mas ele é um livro de 1900 e bolinha, né? E daí ele conta 1900 e bolinha em Nova York, né? Estados Unidos. Tem outras cidades que eles também mencionam e tal, mas é em Nova York. Eles contam basicamente, pelo que eu vi a história, tem dois tem homens, né, daquela época e tal, que já serviram até na guerra, assim, né, e eles estão na sociedade, assim, sabe, fazem reuniões sociais, uh, encontros e tal, né, com as mulheres da época, então, e mais ou menos nesse ramo, né. Daí tem os personagens, tá? O Gatsby, né, que conhece uma mulher há muito tempo atrás, e daí ele reencontra essa mulher, e é mais ou menos nesse sentido. Ele encontra por causa de um vizinho, né? Encontra essa mulher que ele conheceu há muito tempo atrás, por meio de um vizinho e tal, daí é que vai desenrolando a história. Mas esse é o livro, né? Só pra dizer que acabei me alongando aqui, mas enfim, tô lendo esse livro, O Grande Gatsby. Então, né? Vamos continuando. Só falta mais metade do livro, só. It's a beautiful day. Why would anyone take that away? Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful day. We rode our bikes down broken streets. We chased the sun, chased the sun. Dia de passear com o doguinho. E é isso. Então ficou tudo atacado. E dia de inverno, ó. Vamos lá. Breu total ali. Na rua. Campo por quanto é lado. Aqui tá um
pouco da cidade, ó. O que dá pra ver, né? Quando do breu total. Teve uma vez, né, que vamos dizer tem mais ou menos uma rotina, né? Indo levar o cachorro. Eu acho que tem 2 vezes que foi brabo o negócio. Essa é a brabeza normal, todos os dias. Tava saí com o cachorro, né? E não é que me começa a chover. Tinha levado o guarda-chuva, né? Ainda bem, né? Porque eu vi que o tempo tava meio fechado já. Mas começa a cair não só chover, caiu um temporal. Mas uma chuva. E fiquei tudo molhado, né? No final, né? Claro. Mas continuei, porque o cachorro não queria sair da chuva. Não tava resiliente, queria continuar, né? Era passeiozinho que eu faço mais ou menos uns 15, 20 minutos, né? Então não é muito tempo. Mas peguemos um dia de temporal. Também já fui com ele passear um dia mais ou menos um pouquinho pior que esse dia. Hoje tá frio, mas não tá tanto tempo, né? Mas tem dias que teve um dia que foi muito frio mesmo e tive que ir porque o bichinho não tava se aguentando, ó, ficar em casa, né? Mas é mais ou menos essa rotina, né? Além, claro, encontra vários cachorros, né? E coisa normal de briguinhas e tal. E a cobra, ai, briga. Meu Deus do céu. Gatos contra muitos gatos também na rua. Essa é a rotina do passeio do cachorro. E aqui, ó, tá neblina também, ó, forte. Essa. Agora com um acompanhante também. E era isso. Então, isso continua, né? E hoje é um dia frequentíssimo, né? Agora eu sou office boy que coleta remédios. Essa é a minha profissão atual. Hoje é o dia. Tenho 3 clientes, que um deles no qual sou eu mesmo, né? E ganho pouco, né? Não é aquela coisa, né? Mas é um serviço que tem que fazer, não adianta. Agora chegamos aqui na UBS. Hoje não tem fila, eu acho, pra remédio. Olha as direções. Hoje não vou pegar fila. Então, agora eu vim aqui tirar uma dúvida com a doutora. E eu acabei não mostrando, né? Mas eu fiz uma consulta no CAPS esses dias, né? Por causa da depressão. Mas aí eu fiz só uma consulta prévia, né? Então, e daí eles disseram pra mim ver se conseguia pela UBS mesmo, né? Fazer consulta com o psicólogo, né? Pra fazer a psicoterapia. Só que eu já tinha feito um encaminhamento, mas daí foi cancelado, não sei lá por quê e tal. E agora daí eu vou ver se a doutora conseguiu
verdade ela tava vendo no sistema se ela conseguia fazer o encaminhamento, mas hoje eu esqueci o meu cartão SUS. Então eu só vou tirar dúvidas com ela, tal, o que ela conseguiu fazer ou não. E daí provavelmente eu vou ter que marcar consulta com ela para fazer o encaminhamento de novo. Mas daí eu vou ver isso com ela, o que ela vai falar agora, que é a clínica no caso. Bom dia, tudo bom? Eu queria ver o seguinte, eu falei contigo lá da consulta. Te passaram, tu tem que agendar uma consulta. Tem que agendar uma consulta contigo daí pra fazer o encaminhamento de novo. Isso aí, pra fazer o encaminhamento. Tá bom? Obrigado, valeu. Isso aí, agora é só marcar de novo. E aqui estamos nós de novo. Agora eu tô fazendo aquela segunda parte que eu falei pra vocês dos exercícios de inglês, né? Que eu tô copiando o segundo exercício, né? Aqui um exercício eu já respondi. Agora eu tô copiando o segundo, daí depois eu resolvo o exercício, né? No caso, daí tem o vídeo da pergunta, depois tem o vídeo da resposta, né? Aí eu mesmo corrijo. E depois daí tem o online, né? Que é tudo online. Aí. We rode our bikes down broken streets. We chased the sun, chased the sun. The day was great, we made it shine. You were mine, the world outside can fall apart. I don't care, as long as I can have your heart. 'Cause you have mine. E agora temos uma partezinha que é mais chatinha do exercício, assim, apesar que não é muito divertido, né, fazer exercício, mas é uma coisa que ajuda na memorização. Tem que ouvir o áudio aqui, né, na pleno áudio. Do you know what Murphy's Law is? No. I'm sure you've heard it before. If something can go E daí wrong, tem as it will go wrong. lacunas aqui, Do you ó. have any examples? Yes. If you drop your toast, Daí às vezes é uma palavrinha só. that is true. E It always happens. daí essa é a parte mais chatinha, né? Mas no inglês isso é bem importante, né? Porque às vezes mesmo com o inglês mais ou menos em dia, né? Saber Every time if you arrive early, you'll have to wait às vezes saber a palavra certa que a pessoa tá falando é meio complicado, porque às vezes tem umas palavras que são parecidas e o som eles falam muito rápido, às vezes não dá nem para distinguir qual a palavra certa, né? O que se encaixa melhor ali, né? Porque é muito. Essa parte é complexa mesmo. Oh, really? I was going Então, eu disse que eu ia comentar antes aí um pouquinho da Copa e tal, mas eu acho que tem uma coisa que faz mais sentido ainda, é um vídeo, né? Um vídeo. Olha só quem que foi convocado para a Copa também. Vou deixar ela falando aí. Uai, gente, vocês me prometeram, né? Por que eu não fui convocada? Vocês não falaram que eu fui a craque do jogo desse ano, de 2026? Então, mas aqui, é porque eu sou atacante, né? Fui muito atacante. Defesa, eu acho que o que eu mais fiz naqueles 100 dias foi me defender muito bem, né? E goleira, vocês sabem que eu não deixo passar nada. Então, estão vendo? Por que eu não fui convocada, gente? Por que esse técnico que fala tudo embolado esqueceu de mim? Mas assim, nós vamos torcer, né? Mas aqui, se me colocassem lá, eu ia buscar o Hexa, tá? Eu ia.